Bom, quando surge o Alvo Verde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Olha só, o Abel Ferreira está sofrendo um monte de ataques aí, depois das falas dele na coletiva, em direção à repórter da Band News. E eu vou mostrar para você aqui a opinião do Massini a respeito disso, e mais uns detalhes também que você precisa acompanhar, tá? Então fica aí. Vamos primeiro dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, porque tem tudo sobre o Verdão, você fica sempre por dentro do que está acontecendo. E os ataques ao Abel Ferreira começaram depois da coletiva do último sábado, depois da vitória contra o Cuiabá, goleada de 5-0. O Abel Ferreira foi perguntado por um repórter da Band News, e depois que a repórter perguntou sobre o Mike, ele vem com uma resposta que não tem absolutamente nada a ver com a pergunta, que não foi exatamente, parece que ele usou a pergunta dela para falar para outras pessoas, falar outra coisa. E foi isso que eu entendi. Tanto que ele começa falando realmente com vocês, assim como ele diz na nota que ele soltou, tá? Que daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha aí, ou não, vamos ver aí. Mas vamos ver o que o Massini falou e já eu volto para falar mais sobre isso aí. O Palmeiras enfiou 5-0 no Cuiabá, nada mal para um jogo logo seguinte a duas eliminações seguidas na Copa do Brasil, e na Libertadores. 5-0, inapelável, tava tudo bem, né? 5-0, gramado bom, estádio cheio. Estevão brilhando, tava tudo legal. Mas aí o Abel mandou muito mal na sua entrevista coletiva depois do jogo. Vamos ouvir o que disse o técnico palmeirense a uma pergunta tranquila e sem grandes questões, sem grandes polêmicas, informativa, uma informação que ela queria, e para todo mundo seria importante, uma pergunta da Aline Fanelli. Vamos ouvi-lo. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Muito bem, tá aí então o Abel respondendo a uma pergunta, que era uma pergunta muito simples da Aline. Ela queria saber a atualização sobre o estado do Mike, que saiu machucado do jogo, né? Era mais uma lesão, saiu chorando. E aí o Abel não deixou nem ela terminar, né, a pergunta e respondeu. Eu estava vendo de novo, já vi essa cena umas 1000 vezes, para tentar entender assim o que aconteceu. E é tão espantoso porque às vezes eu tenho a impressão que o Abel não estava nem prestando atenção nessa pergunta aí e desceu a ripa sem pensar muito, sabe lá por quê. Fato que pegou muito mal, né? Esse negócio é uma manifestação machista, preconceituosa. Depois ele respondeu, mandou lá um comunicado oficial, mas queria ouvir você, Massa. Cara, daqui a pouco o Abel vai ter mais nota de desculpa e pedido de desculpa que título. Tá na hora dele repensar o comportamento dele na coletiva, porque dar porrada no Massa, beleza, eu aguento, acho que é normal, é do jogo. Agora, esse comportamento, quer dizer, ele tá mandando um recado pra quem? Óbvio, claramente não é pra Aline, que a Aline perguntou sobre o Mike. Ele tá olhando no papel, ele queria mandar recado, ele quer mandar recado. Ora, meu irmão, se você quer mandar recado, vem falar com a gente. Mas você não fala com ninguém, você só se pronuncia na coletiva.
E você deve sim satisfação à torcida do Palmeiras, que hoje completa 110 anos, né? Então esse comportamento seu já passou do limite, né? Você pediu desculpa aos índios, entendo que isso é uma expressão que todos nós utilizamos no dia a dia, não podemos mais utilizar. Você aprendeu, não falou mais dos índios, beleza. Você já pediu desculpa ao repórter que você tomou a mão lá, tomou o celular da mão dele. O seu comportamento dentro de campo é uma outra questão, né? Mas você deveria saber, cara, que quando é com você, a reação não é a mesma. Por quê? Porque você ganhou 10 títulos em 4 anos. Em abril deste ano, o técnico do Corinthians espinafrou a moça, a árbitra do VAR, né? Tenho até a frase aqui, não vou ler porque eu não vou incentivar esse tipo de coisa. E passou batido, foi em abril, nós estamos no mês de agosto. Agora, esse comportamento, Abel, fala um pouquinho de como você é. E quando você perde, irmão, você fica transtornado. E você deve explicação sim. Mas não é a Mancha Verde que pediu e a resposta foi para a Mancha Verde, não devo satisfação à Mancha Verde. Diga claramente, antes de terminar a coletiva, diga claramente, Mancha Verde, eu não devo satisfação a você, eu devo satisfação à minha presidente, né? A minha mulher, seja lá quem for, mas você deve sim satisfação, porque foi esta mesma Mancha Verde, certo ou errada, que fez o que fez lá em Montevidéu, na qual você ganhou o seu segundo título de Libertadores. Os 10 títulos que você tem se deve a toda a coletividade, não é só a Mancha, é para todos. E as mulheres que fazem parte dessa torcida, como elas estão se sentindo? Ou como elas se sentiram nesse momento? Então tá na hora de baixar um pouco a bola. Não adianta nada, cara, você ser o embaixador das bibliotecas do Brasil. Não adianta muito pouco você escrever um livro, doar 5, 6 milhões para as instituições de caridade. Adianta muito pouco você pegar a causa do Rio Grande do Sul, aproveitar a coletiva para falar sobre isso, quando você não tem coragem, cara, de mandar o recado para a pessoa certa. Fala com quem você quer falar. Se for o caso, velho, pega o telefone, fala comigo, com o João, com o Pedro, com o Ricardo, com o Pedro Bó. Entendeu? Porque não responder a uma pergunta simples numa coletiva traz esse constrangimento para você mesmo. A ponto de você ter que publicar uma nota depois que é tão ruim quanto a sua fala na coletiva, né? Então, cara, posto isso, eu quero publicamente também pedir desculpas àqueles que estavam acompanhando a minha live no sábado, porque eu demorei para entender o que estava acontecendo e fui alertado por um menino de 18 anos, graças a Deus, um repórter, está no 3º semestre de faculdade. Quando eu pergunto a ele, o que você achou da coletiva? Eu não tinha percebido isso. E ele falou, eu achei que ele mandou muito mal com a Aline e tal na resposta. Eu falei, peraí, Pedro, pega de novo, vamos ouvir de novo para ver se é isso mesmo. E era aquilo mesmo. Então, cara, assim, sem falsa modéstia, sem o entendimento. Agora você já entende o que é o Brasil, você já sabe como pensa o Arnaldo, você já sabe como eu penso, você já sabe como pensa o Tirone, né? Você já sabe que com você vai ser diferente, a cobrança é diferente, porque você é ganhador, né? Não é, o Ramon Dias foi extremamente descortês, foi machista do mesmo jeito, em abril, e não aconteceu isso, não teve nota, vai ter, e faz parte, você precisa aprender a lidar com isso. Então a primeira coisa, saber perder. A segunda coisa, fale diretamente para quem você quer falar na entrevista coletiva e saia do casulo. Vem aqui no G4, senta aqui com a gente. Não é uma ameaça, a gente vai fazer pergunta para você. Só que a gente vai olhar no seu olho, você vai ter a tréplica, a réplica, para a gente conversar. Este casulo na qual o Palmeiras se colocou, não só o Palmeiras, mas muitos clubes, é que causa esse tipo de situação. E mais, eu não quero pedir a uma mulher que se comprometa com o erro de um homem, certo? Não é culpa da Leila Pereira o que o Abel Ferreira falou. Óbvio que não, mas quando ela é presidente da instituição e o Abel é funcionário dela, da instituição, ela deveria vir a público e minimamente dizer, olha, acho que o Abel foi infeliz na declaração, pediu desculpas e vida que segue. Era o mínimo
que deveria ser feito, entendendo também que a presidente do Palmeiras recentemente chamou uma coletiva, justamente fez bem, só com mulheres, e deu entrevista para o mundo inteiro. Essa ação dela ficou conhecida no mundo inteiro. Então o mundo inteiro vai conhecer também a fala do Abel, e acho que ela deveria se posicionar e o Abel encerrar esse tema e seguir a vida dele no Palmeiras até o final de 25. Esse tipo de ameaçazinha, que agora tem uma nova modalidade, né, que é o passivo-agressivo, não é isso? Que o cara fica passivamente agredindo. Quer falar, olha, quando o problema, se eu achar que o problema sou eu vou embora, 2025 tá logo aí, peço desculpas por não ser tão bom. Cara, isso não leva absolutamente nada, é o comportamento de quem não sabe perder. Assuma que o Palmeiras perdeu do Botafogo e do Flamengo em casa. Os problemas que você cita são reais. O Palmeiras teve sim, o clube passou por momentos difíceis com contusões, né? E passe por isso. Não é preciso atacar, não é preciso ofender, não é preciso desqualificar ninguém, cara, para você dizer que o Palmeiras foi mal nesses 2 jogos de Copa e que há sim uma insatisfação de parte da torcida, pequena parte que seja, né, com as suas substituições, com as suas escalações. Isso é do jogo, é do dia a dia. Me espanta o seu espanto com isso. Eu fico realmente espantado, porque para mim é normal que um treinador, 4 anos num trabalho dentro de um país como o nosso, tem jogo pra caramba, tem muito mais derrota que vitória, porque tem muito jogo, ganha 10 títulos. Isso é absolutamente fenomenal e anormal. O Palmeiras ganhou 4 títulos em 6 anos antes do Abel chegar. Então, o fenômeno que aconteceu tá aí. E aqueles que ficam... eu muitas vezes sou acusado de passar pano pro Abel. O que eu cobro é que a resposta a esse tipo de comportamento do Abel seja a mesma resposta para comportamentos iguais ou semelhantes de outros. Só essa cobrança que eu faço, né? Ele não pode ser responsabilizado pela extinção do pau-brasil. Isso é uma história. Agora, a partir daí, os erros, as falas, a infelicidade, a grosseria, comigo eu topo. Vem em mim, vem neném, né? Por mim tá tudo bem. Eu não fico mal, eu não fico sem dormir, eu não tenho problema. Nenhum problema. É do jogo. A gente já viu isso, outros treinadores fazerem. E aí nós já vimos também outros treinadores baterem no público e depois afagarem no pessoal. Isso é um erro. Porque você bateu em público e você deveria vir a público e falar sobre isso. Isso independe da tua história no clube como técnico, que é um dos melhores que eu já vi. Impressionante a sua qualidade como treinador, como estrategista, para montar time, revelar jogador, colocar jogador em campo, dar lucro para uma instituição como você deu e continua dando. Foram 41 jogadores da base que você colocou aí, nem preciso falar as vendas que o Palmeiras fez, não só dos extras classe, mas aqueles outros que saíram por causa do lugar onde você, junto com o Palmeiras, se colocou. Você não é um técnico de uma instituição qualquer, você é técnico do Palmeiras. O Palmeiras e o Abel fizeram este case, como gosta de dizer Arnaldo, para os players do mercado de sucesso. Então, cara, é hora de você se acalmar um pouco. Porque era uma coletiva, velho, até meio sem nenhuma... Estava tranquilo, 5-0, o Palmeiras jogou bem, o Estevão acabou com o jogo, o Felipe Anos fez gol, o Maurício fez gol. O Maurício pode ser, a discussão poderia ser essa, o Maurício assumiu a vaga do Veiga, mostrou futebol para isso, mas não, vem mandando recado para os outros e comete uma atrocidade, uma infelicidade dessa, né? Sabendo você que quando é com você a repercussão é muito maior do que quando os outros cometem os mesmos erros ou falam a mesma coisa, porque você chegou aqui em 4 anos, ganhou 10 títulos. É simples assim. Então esse é meu posicionamento a respeito do que disse o Abel. Quando você quiser a gente fala do jogo. Vamos colocar aí a nota que o Abel, um dia depois, né, 12 horas depois, ele soltou sobre o tema.
Ele fala o seguinte: após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline Fanelli a fim de lhe dizer que não tive de forma alguma a intenção de lhe causar qualquer constrangimento. Utilizei a pergunta de referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça e sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil. Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter ou ao repórter que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores e a todos aqueles que acompanham por diferentes veículos de comunicação. Tanto é verdade que nessa mesma resposta eu utilizo o pronome vocês no plural em vez de você. Lembro que também na entrevista de ontem expressei minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ter sido liderado por uma mulher. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e por esse motivo fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal-entendido. Assina Abel Ferreira. Arnaldo, enfim, falou, não é exatamente um pedido de desculpas, mas uma explicação sobre a fala dele completamente desconectada da pergunta, enfim. O Palmeiras tem aí uma grande... Dá tempo de falar de campo e bola ou Sim, já... por favor, pode falar. O Palmeiras tem uma grande oportunidade. Até o final de setembro, todo mundo que está com ele lá no G6 vai estar em 2 ou 3 frentes. Só tem o Palmeiras nessa história. Só ele que não. Então, para se colocar como candidato, o Palmeiras hoje é o 4º colocado. Alguém vai gritar comigo, não é o terceiro. Não, não é. O Palmeiras é o 4º colocado. O que o Palmeiras tem a favor dele? Confrontos contra a Fortaleza e contra o Botafogo em casa. Contra o Flamengo é mais difícil, porque o Flamengo tem um jogo a menos, em tese não tem como tirar no confronto direto. Sim. Então o Palmeiras precisa fazer um campeonato impecável agora, contra o Atlético Paranaense fora, contra o Criciúma fora e contra o Vasco fora. Esses próximos, contando já o jogo contra o Cuiabá, sendo que o jogo contra o São Paulo, que é o 5º, ele venceu. Então ele venceu o São Paulo, ele venceu o Cuiabá, e agora ele tem 3 jogos para se colocar como candidato ao tricampeonato. E esperar que o senhor Abel Ferreira pare com essas histórias e consiga nos explicar por que ele mantém tanto o Veiga no campo, por que o Gustavo Gomes não está jogando nada e ele põe para jogar, né? Então tem outras explicações a serem dadas que não essa, mandar recadinho para a torcida e ser de forma tão descortês como ele foi, mal educado com a Aline. E comigo tudo bem, eu seguro bem, eu apanho dos dois lados, né? Tá vendo? Você fica falando do Abel, que ele é bom treinador, não sei o que, e toma pau dele na coletiva. E o outro lado vem e fala assim, tá vendo? Não sabe perguntar, jornalista de 5ª categoria, toma pau do Abel. Beleza, vem em mim, como diria o Paulo. 5 segundos que eu preciso. E o que o Abel fez, não só apagou o 5-0, só que o que o Estevão fez no jogo, só que isso passou completamente, ninguém nem falou do Estevão. Até isso ele prejuízo, né? O moleque foi convocado na sexta, né? Pela primeira vez, vibrou, no sábado faz isso e a gente fica falando. Porque também tem isso, viu? O Carto líder, Estevão ou Luiz Henrique, quem deve ser titular no Brasil nas eliminatórias? Boa pergunta, veremos, mas o Luiz Henrique está mais pronto, né? Não, o Estevão vai passear. Ainda bem não, gostaria que tivesse jogo na quinta-feira ou na quarta, mas menos mal que não tem o jogo, né? Então ele pode se preparar. O Abel vai ter tudo na mão agora do que ele sempre reclamou: tempo, time, tempo para recuperar, trabalho, tá tudo aí. Faltam 14 jogos. Bom, gente, está aí a opinião do Massini. Agora deixa eu trazer para você a nota do Abel Ferreira, para você ver o que o Abel Ferreira realmente comunicou. Que muita gente, inclusive o Neto, vi falando que detonou aí a nota do Abel, que disse que não gostou que a Leila Pereira retweetou essa nota do Abel e que o Palmeiras repulsou, enfim, vamos lá. Comunicado. Após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline Fanelli a fim de lhe dizer que não tive, de forma alguma, a intenção de lhe causar qualquer constrangimento. Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que,
naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil. Essa é só a primeira parte, tá? Eu já continuo. Mas deixa eu fazer um comentário. Aqui ele já explica o que ele quis dizer. E eu entendi exatamente isso aí. Tá? Eu não concordei com ele porque ele falou que ele tem que dar satisfação só a 3 mulheres. E eu falei, pô, assim, como assim? Quer dizer que então você não me deve satisfação nenhuma, como torcedor do Palmeiras que sou? Quer dizer que você pode ser o técnico aí, fazer o que você quiser aí, dane-se todos os torcedores? Quer dizer, o Palmeiras existe porque os torcedores existem. Se os torcedores todos resolverem que vão abandonar o Palmeiras, eu quero ver o que vai ser do Palmeiras. Quero ver o que vai ser do Palmeiras. Se 18 milhões de palmeirenses do mundo inteiro falaram que a partir de hoje não querem saber mais do Palmeiras, não vão assistir jogo, não vão comprar ingresso, não vão comprar camisa, não vão fazer mais nada. E se é um protesto desse generalizado, a torcida depois da declaração dessa? Eu já fiquei puto na coletiva, já. Quem viu o vídeo da coletiva, quem não viu, clica aí pra ver, procura no card aí, procura nos últimos vídeos aí, tá? Então assim, eu falei, pô, então pode parar com as coletivas, se ele só tem que dar satisfação a mulher dele, a mãe dele e a Leila Pereira, pra que coletiva? E pra Leila Pereira, ele vai na sala dela e conta pra ela o que ele tiver de contar, dá a satisfação que tiver de dar na sala dela. Pra mãe dele, ele dá um telefonema, faz uma video call. Pra mulher dele também, faz uma video call, vai na casa dele, dá uma visitada na casa deles em São Paulo e pronto, resolve o problema. Agora aí tu não precisa falar com mais ninguém, pra que coletiva? Pode cancelar, Leila, não precisa mais de coletiva. Se a Leila Pereira não vier a público falar sobre isso aí, pode parar com as coletivas, então. Vamos continuar com a nota. Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter ou o repórter que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores e a todos aqueles que a acompanham por diferentes veículos de comunicação. Tanto é verdade que nesta mesma resposta eu utilizo o pronome vocês no plural em vez de você. E é verdade, ele fala de vocês, ele claramente, só que é muito mal intencionado, e tem gente mal intencionada por aí, tá? Tem um pessoal da lacrosfera, pessoal da cultura woke do Brasil, que está copiando a cultura woke dos Estados Unidos, que você não pode falar mais nada nesse país. Qualquer coisinha que você falar aí, se você falar que um gordo, é gordofóbico. Qualquer coisinha que você falar aí, falar de um estrangeiro, você é xenofóbico. Não é xenofóbico? Se você falar aí da mulher, você é misógino. Pronto. Pode falar mais nada. Qualquer coisinha que você falar, se você falar alguma coisa de alguém que tem a pele escura, é racismo. Pronto. Olha o racista aí. Então, não pode falar, não pode brincar, não pode fazer mais nada. E ele nem falou pra ela, hein? Ele não disse nada. Quem mandou ela ser repórter nesse caso? Porque, bom, se ela tava lá, ela tem que saber que vai ter esse tranco vindo de lá pra cá. E eu não tô defendendo aí o ataque a ela, nem a quem quer que seja, não, tá? Eu tô dizendo, não é a ela e nem a quem quer que seja. Homem ou mulher. Ninguém deve atacar ninguém. Agora, claramente não foi um ataque à pessoa dela. Isso é óbvio. Se ele falasse, Aline, você tem que entender que, eu devo... Aí sim, seria um ataque a ela. Porque ele direcionou pra ela e falou diretamente pra ela que ele deve satisfação só a 3 pessoas. Aí, primeiro que ele atacaria ela e as outras pessoas normalmente, como já atacou. Mas pra mim ele atacou só as outras pessoas, ele não ataca ela diretamente. Ela pode se sentir atacada, por quê? Porque como todos nós nos sentimos, porque, peraí, se ele só deve satisfação a essas 3 aí, então nós não temos que receber satisfação nenhuma, nem explicação, então por que a coletiva? Por que os repórteres estão perdendo tempo lá? Por que nós estamos perdendo tempo assistindo? Não diretamente a ela. O que estão fazendo com o Abel Ferreira é uma canalice. Eles estão aproveitando de um erro dele para atacá-lo de maneira covarde, muito mais duramente do que supostamente teria atacado a repórter. Porque ele não atacou em momento algum. Não vi isso como um ataque do Abel Ferreira. Isso para mim é mimimi. É turma do mimimi. E se você concorda comigo, já comenta aí, senão só dos cachorros. Faz parte, tá? Mas a minha opinião é essa aí, tá? A minha opinião é essa aí. Inclusive a nota continua. Continuando a nota, ó. Lembro que, também na entrevista de ontem, expressei a minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e, por esse motivo, fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal entendido. E eu concordo com a Abel. Concordo totalmente. Foi um mal entendido.
Por quê? Não sei nem se foi um mal entendido. Eu acho que ele como eu ouvi dizer que a Renata Fã, eu não vi a Renata Fã falando, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo vendo o que ela falou direito. Mas parece que ela soltou os cachorros nele, dizendo que não foi mal entendido, né? Não foi mal entendido a partir do momento que ele quis passar a mensagem. Porém, é um mal entendido para quem pensa que foi para ela. Foi mal entendido, é mau caratismo. Pensar que ele quis dizer aquilo só para ela, que não foi para os outros, que foi para ela, não. Ela fez a pergunta. O fato dele ter respondido aquilo naquele momento que ela fez a pergunta, é o que ele falou. Esse contexto de ele responder o que ele queria, mandar a mensagem que ele queria, quando uma mulher perguntou, pode ter sido a grande polêmica. E se tivesse sido um homem que tivesse perguntado? Aí não teria problema? Aí para vocês, então, estava tranquilo, não tinha problema nenhum. Para mim tinha problema do mesmo jeito. Não faz sentido ele falar que deve dar satisfação só para 3 pessoas, para 3 mulheres, não é nem homem. E engraçado é que as mulheres estão se sentindo ofendidas, mas na resposta dele, ele ofende muito mais os homens, porque ele fala que dá satisfação a 3 mulheres, e nenhum homem. Para mim isso não é machismo, isso é feminismo do Abel. O Abel tá dizendo com todas as letras que ele dá satisfação a 3 mulheres e foda-se os homens. E aí estão falando que o cara foi machista. Só porque quem fez a pergunta que ele veio soltar os cachorros foi uma mulher. E se tivesse sido um homem? Aí ele teria sido feminista? Ah, me dá um tempo, faça-me um favor. Deixa o seu like, se inscreva no canal, vai clicando nos botões tudo aí e avante palestra.